Ó, os brasileiros estão engordando mais. O índice de sobrepeso é maior em pessoas com 60 anos ou mais. O índice subiu de 53% para 61% entre 2006 e 2019. O de obesidade pulou de 16% para 22% no mesmo período. Eu vou conversar agora com o geriatra Leonardo Leibovici. Bom dia, doutor Leonardo. Bom dia, Ermelinda. Bom dia, ouvintes. Como vai? Tudo bem? Tudo bem. Que prazer recebê-lo aqui no programa Rim Pauta da Rádio Roquete Pinto FM. Doutor Leonardo, a que o senhor atribui esse ganho de peso dos brasileiros nos últimos anos? Existe uma cultura que agora está começando a mudar com relação a exercícios físicos, a prática de exercícios físicos, e a nova geração começa a se tornar mais preocupada com aspectos fitness, mas existe uma desregra em relação a hábitos alimentares. O brasileiro, de um modo geral, ele é muito fã de doces, ele é muito fã de carboidratos. A nossa alimentação é muito rica em todas as culturas, norte, nordeste, sul, sudeste, em comidas muito, muito ricas, e a cultura do fast food, e isso faz com que as pessoas recebam uma bagagem calórica muito alta e nem sempre gastam o equivalente. E, na verdade, o ganho e a perda de peso, pelo menos em pessoas mais jovens, depois nós iremos falar sobre os idosos em especial, mas as pessoas, de um modo geral, isso é uma equação matemática. O que entra em termos de caloria tem que ser gasto para que se mantenha o organismo dentro de uma média de peso. Começa a receber muita caloria e gastar pouco. Isso é uma das causas que, não somente no Brasil, mas em várias culturas, inclusive primeiro mundo, as populações estão se tornando mais obesas. O senhor, como geriatra, chama a atenção para o excesso de peso em pessoas acima de 60 anos. Esse sobrepeso em pessoas da terceira idade pode provocar muitas doenças? Sim, ele pode provocar muitas doenças. A obesidade na terceira idade, ela tem uma característica muito especial, a gente chama ela de obesidade sarcopênica, porque na verdade não é meramente um ganho de peso, existe uma substituição de massa magra por massa gorda, com perda de força muscular. A perda de força muscular tem um nome clínico de sarcopenia. Sarco vem de músculo, penia de diminuição. Então a obesidade na terceira idade, ela é uma obesidade sarcopênica, ela não é apenas um ganho de peso ou de gordura abdominal, etc. Também mas existe concomitantemente uma perda de força muscular. E isso aqui é muito grave porque acaba levando a um sedentarismo cada vez maior, uma imobilidade cada vez maior, e a imobilidade gera uma série de problemas. E a obesidade é uma doença inflamatória, então acaba que as artrites, a resistência insulínica, que é um precursor do diabetes, a incidência de acidentes vasculares, etc., tudo isso pode aumentar. Agora, tem uma coisa que toda pessoa que tem mais idade, né, geralmente diz assim, eu vou comer mesmo, já estou com idade mesmo, vou comer e não vai fazer mal. Essa cultura mesmo que a gente tem aqui no Brasil, a gente que quando chega a uma certa idade diz assim, eu vou comer, e aí depois eu faço um exercício, e a pessoa acaba não fazendo, e ela vai comendo, porque está gostoso e acaba ficando mais gorda, é isso? Olha, nós temos várias vertentes, vários aspectos dessa questão. Número 1, em pacientes que estão numa faixa etária já envelhecidos, mas ainda não são pessoas sem autonomia, são pessoas mais autônomas. Sim. Há uma perda tão grande de prazeres vivenciais na terceira idade. A pessoa na terceira idade já perde amigos, está mais afastada às vezes de família, porque a família, os filhos, netos cresceram, têm suas atividades, que acaba que a comida passa a ser uma fonte de prazer. Quando eles socializam com outras pessoas da mesma faixa etária, a programação gira em torno de alguma coisa em torno da alimentação. Ou ir a um restaurante, ou receber em casa, e há um prazer enorme em fazer alguma coisa prazerosa para se alimentar. Mas existe uma outra questão, que é a questão pandêmica, a questão da pandemia, que restringiu a movimentação, a circulação dessas pessoas mais idosas, principalmente as mais idosas. Essas foram talvez as mais prejudicadas pela pandemia, e que ficaram muito isoladas, e que realmente a única fonte de prazer, e com toda aquela
mídia bombardeando a respeito da infecção, da pandemia, passaram a comer. Comer passou a ser um prazer. Mas isso não é regra geral, né? Todo idoso come assim dessa maneira desenfreada. Eles se permitem um pouco mais, às vezes, quando não tem a consciência do mal que certos alimentos podem lhes trazer, ou quando já são diabéticos, já são pessoas com colesterol alto, triglicerídeos altos, e que realmente acham que por estarem mais velhos e não se preocuparem muito com a longevidade deles, acabam querendo trazer para a mesa coisas mais prazerosas. Agora, doutor Leonardo, é mais comum, é porque eu já ouvi falar, a gente fala sempre de diabetes, né? A gente fala infarto, AVC, mas é comum a diabetes, a pessoa que não tem, assim, não era diabética e ficou diabética na terceira idade, é comum isso? Olha, a diabetes do tipo 2, que é a diabetes do adulto, ela normalmente se manifesta mais tardiamente na vida, diferentemente do diabetes tipo 1, e esse diabetes tipo 2, ele às vezes começa inicialmente como uma resistência insulínica. A resistência insulínica é uma intolerância à glicose e uma má metabolização dos açúcares no corpo. No início, ela consegue ser controlada com diminuição da taxa de insulina quando ela está alta, com manutenção de valores aceitáveis de hemoglobina glicada e de glicose, que são parâmetros laboratoriais que fazemos para dosar como está o metabolismo dos açúcares no corpo, mas se você não investir nisso logo no início, realmente acaba evoluindo para um diabetes franco, que é um pouco mais difícil de tratar, porque é uma questão de administração. E aí depende de rigidez de dieta, uma pessoa tem que ser mais séria nos seus cuidados, e aí é que fica mais difícil, porque ninguém consegue, pelo menos a maioria das pessoas não consegue fazer nada 24 horas, 7 dias da semana, pelo resto da vida. Agora, a obesidade, ela tem controle só com as restrições alimentares? Depende da natureza da obesidade. Existe obesidade que nós aqui não mencionamos, mas existem obesidades que são... A obesidade de natureza hormonal precisa ser diagnosticada corretamente, tratada corretamente. A grande maioria é plausível, é possível se fazer um controle e fazer com que a pessoa perca peso, mas isso depende de atividade física correta, orientada, um acompanhamento médico, uma dieta adequada, às vezes uma orientação nutricional, muito frequentemente precisa de uma orientação nutricional, porque as pessoas não têm noção do que podem e do que não podem, as pessoas não têm o hábito de ler o conteúdo dos alimentos, quando vão ao supermercado, não têm o hábito de olhar a composição dos alimentos. E às vezes, até alimentos da linha diet, da linha fit, da linha low, light, elas contêm às vezes mais calorias do que a não light. Porque, na verdade, quando você tem um alimento diet, ele é restrição de alguma coisa que você não pode tanto. Então, às vezes, não tem tanto açúcar, não tem tanto sódio, mas tem outras coisas que fazem com que esse alimento, de um modo geral, tenha que ser comido com moderação, ingerido com moderação. E as pessoas têm o hábito de se soltarem quando vem a palavra diet, light, dietético. Elas acham, opa, então eu posso me fartar disso, entendeu? E aqueles chás que vêm naquelas embalagens como se fosse de refrigerante, aqueles chás que vem escrito assim, livre de açúcares. Realmente não tem açúcar aquilo? Olha só, normalmente todo alimento tem um teor de açúcar, carboidrato, açúcar, como você queira chamar. Quando a gente vê uma coisa escrita sem adição de açúcar, significa que ele não está adoçado. Eu vou dar um exemplo que é muito comum e muito fácil de entender. Um pacotinho de banana passa, aquela que vem em tirinhas. Sim. Ela está escrito banana passa, produto natural, sem adição de açúcares. Na verdade, não foi adicionado açúcar, mas cada banana passa daquela, cada tripinha daquela que vem dentro da embalagem, é uma banana de tamanho normal que foi desidratada até ficar daquele tamanho. Nossa. Você imagina comer 4 ou 5 tirinhas daquela banana eu gosto passa? Às vezes eu como aquele pacote todo. Pois é como se comesse 7, 10 bananas inteiras. Nossa Senhora.
Porque o que saiu dali foi a água. O que foi tirado foi a água. O que foi desidratado. Mas, na verdade, o teor de açúcar, o poder de engordar está ali ainda. Então, isso tem que ser comido com moderação e não é só apenas porque está... Então, para a pessoa que é diabética é um horror, né? Porque a pessoa está achando que não está comendo açúcar e está comendo, né? Não está bebendo chá, achando que não tem açúcar e tem, né? Não, e o diabético tem a tendência a achar que, por exemplo, fruta é uma coisa super natural, super sem química, e de fato e ele pode comer à vontade. Só que, na verdade, o diabético tem que tomar cuidado com a quantidade de açúcar e com o índice glicêmico, que é como o açúcar se metaboliza no corpo, porque algumas frutas têm um índice glicêmico muito alto e as unidades de fruta que você pode durante o dia são limitadas. A uva é uma, né? Porque a fruta tem açúcar, ela tem um açúcar próprio dela. Então, se você come muita fruta, você, na verdade, está ingerindo uma quantidade maior de açúcar do que você deveria. Caramba! Então, a gente tem que prestar muita atenção nisso, né? Porque a pessoa, eu sou super natural, como banana todo dia, super natural, como não sei quantas uvas por dia, o pessoal bota naquele potinho, tá ingerindo a beça açúcar, né? Mas, Ermelinda, eu acho que nesse ponto é que entra o que eu falei anteriormente. A orientação nutricional, ir a um nutricionista ou buscar isso na mídia, que eu digo na internet, sim, é de uma importância muito grande, porque as pessoas têm que tomar conhecimento do que podem e do que não podem. E a gente não espera que as pessoas saibam tudo que podem e o que não podem. Um profissional realmente é importante nesse sentido. É importante, se a pessoa tem intenção de fazer uma coisa orientada, seguir não somente as orientações médicas, mas também buscar uma orientação nutricional, procurar uma pessoa de educação física, ou no caso uma pessoa mais idosa com restrição de movimento, de um fisioterapeuta que vá reabilitar essa força muscular que eu falei anteriormente, que é a sarcopenia, que é essa perda de força muscular, porque o mero ato de levantar ou sentar de uma cadeira, existe às vezes uma dificuldade maior. Então a gente supõe que, se investirmos para que essa pessoa mantenha uma qualidade de musculatura boa, ela conseguirá praticar mais atividade e, com isso, ela ficará menos sedentária e queimará mais calorias e terá menos problemas inerentes a quem fica muito imóvel, que são problemas circulatórios, problemas cardiovasculares, etc. Então, a gente tem como evitar diabetes, tem como evitar um AVC, tem como evitar um infarto, se você fizer uma alimentação saudável e sabendo exatamente com uma orientação médica, né? Eu prefiro mudar esse termo, em vez de falar evitar, porque parece que é totalmente possível. Eu diria o seguinte: todos nós temos uma bagagem genética. Sim. Então, nós temos uma predisposição que essa não podemos mudar, porque ela vem na nossa herança genética, que eu tenho uma família com uma história importante de infarto, uma história importante de acidente vascular, etc. Agora, como eu vou me conduzir durante a vida, como eu vou cuidar para que essa coisa não aconteça, eu prefiro chamar isso de prevenção. A gente faz prevenção para tentar minimizar o impacto da tua genética, porque a genética, essa não mudamos. Ok. Agora, como é que a gente pode, então, controlar uma alimentação? A gente estava falando até hoje aqui na rádio sobre isso. Os alimentos, né, assim, frutas, legumes, verduras, estão muito caros. Como é que a gente pode controlar a alimentação sem gastar muito? Verdade. A situação hoje em dia sempre foi um problema econômico no Brasil, mas mais recentemente a situação está muito complicada. Então, o papel da nutricionista é exatamente esse. Ela cria uma lista de substitutivos, ou seja, ela tem os legumes classe A, categoria B. Ela vai te dizer que você tem que comer tanto da categoria A, tanto da categoria B, e dentro dessa categoria ela vai listar toda a gama de possibilidades. Então, nem que seja para... Tem gente que não usa, mas, por exemplo, a folha que vem, o brócolis vem uma folha, sim, etc., você tem como utilizar ele completamente. Muita gente despreza boas partes dos alimentos que compram porque não sabem que existem partes ali que podem talos, caules, etc., que podem ser aproveitados de uma maneira bastante boa, otimizados. Então, eu acredito que nesse momento em que a economia pesa tanto, especialmente no bolso da pessoa idosa, aposentada e que tem uma renda limitada, é importante se informar
quais são os substitutivos e quais são as alternativas que se tem para comer com qualidade e sem gastar muito. Agora, quando a pessoa envelhece, ela fica mais difícil, né, de controlar o peso, né? Bastante mais difícil controlar o peso. Primeiro, pela imobilidade, como eu falei antes. Segundo, porque às vezes come de maneira errada. Falei até agora sobre... A gente falou muito sobre comer muito, comer demais. Você mesmo me perguntou a respeito de idosos que já não chutam um balde, como se dizem, não querem mais saber de dieta e comem. Já estou velho mesmo, vou comer qualquer coisa. Mas existem aqueles que comem menos, Sim, que comem até pouco, sim, mas comem de maneira totalmente inadequada, totalmente errada. Fazem lanchinhos, não estão com muita fome, mas aquilo que comem coisas bastante calóricas e ricas em gordura, etc, etc. A pessoa de idade, ela tem uma tendência natural a não querer, se ela não tiver ajuda dentro de casa, se for ela própria a fazer seus alimentos, a preparar os alimentos, cada vez vai ficando mais preguiçosa, no sentido de não querer entrar numa cozinha e preparar um alimento. Então, parte para as coisas mais fáceis. E a coisa mais fácil é um sanduíche, uma torrada, um biscoito, e aí vem aquela coisa de comprar biscoitos industrializados. Tudo que é industrializado, processado, etc., não é saudável. Então, esse seria o grande problema dos idosos engordarem com mais facilidade, porque eles têm uma vida mais imóvel, não gastam tanto, não queimam tanta caloria e comem de maneira errada. Agora, que tipo de exercício físico, né, as pessoas da terceira idade devem fazer? Já que elas têm, assim, uma limitação, né? Então, elas poderiam fazer uma caminhada, seria a melhor coisa para elas? Sim, dependendo do grau de mobilidade que essa pessoa tem, a gente observa muito isso nas culturas orientais, como as pessoas idosas vão para praças públicas praticar Tai Chi Chuan ou Yoga, que são atividades de pouco impacto, porque o idoso tem o problema da musculatura. Então, o ideal seriam atividades aeróbicas e criando um pouquinho de resistência para poder fortalecer essa musculatura. Então, caminhada, hidroginástica, hidroterapia, porque dentro da água o impacto é menor, menos impactam as articulações, as articulações já problemáticas ou já lesionadas, dentro da água fica mais fácil. E nós moramos no Rio de Janeiro, tem uma quantidade de praças e orla muito grande, e isso está talvez um pouco subexplorado. E eu acho que é importante pensar que nós temos espaços públicos e pode fazer, inclusive, atividade dentro de casa. Basta saber como fazer para não fazer de maneira errada e não causar uma lesão. Eu conversei com o geriatra Leonardo Leibovici. Muito obrigada. Eu queria que o senhor deixasse os seus contatos aí. Como é que as pessoas podem entrar em contato com o senhor? Pela rede social, pelo telefone, WhatsApp? Pois não. Obrigado você, Melinda, pela entrevista. Se quiserem, eu tenho rede social, eu tenho o Instagram profissional, que é @dr.leonardoleibovici, Leibovici. Existe também minha página de Facebook profissional, onde eu posto alguns artigos exatamente sobre todas essas questões, dentre elas obesidade, eu falo sobre quedas, que inclusive deixamos de falar, mas é uma coisa importantíssima, que o aumento de peso favorece as quedas da própria altura, as quedas dentro de casa ou na própria rua por conta do aumento de peso. E se precisar falar comigo, pode ligar para o celular 21 999 30 30 20. É só mandar uma mensagem que eu retorno assim que puder. Tá bom? Obrigada, doutor Leonardo. Muito obrigado, Ermelinda. A gente volta a falar com o senhor exatamente para falar sobre quedas. Então, na nossa próxima entrevista, a gente vai falar sobre quedas aí com o senhor. Super importante e que é excelente conscientizarmos a população. Obrigada, doutor Leonardo. Bom dia de trabalho para o senhor. Até logo. Obrigado, igualmente. Até logo.